E aí, tudo bem? Como é que você tá? Como é que você está, meu amigo, minha amiga? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Bom, eu começo esse episódio falando um pouco, cara, que eu tô meio indignado, meio até, digamos, nervoso com a situação que o Rio Grande do Sul se encontra, né? É um estado de calamidade, é complicado. Eu não consigo ter, não só eu não consigo, mas quem tá de fora não consegue ter a noção exata do que aquelas pessoas estão passando, estão vivendo. É uma situação muito delicada e eu não tenho conseguido ficar tranquilo mediante essas coisas tendo acontecido, né? Bom, eu ajudei do jeito que eu pude, tá? Eu fiz algumas doações num ponto de coleta que tem aqui perto de casa. Eu nem ia falar disso, mas foi o que eu fiz, né? Não é muito, não foi muito, mas eu acho que de pouco em pouco as coisas acontecem, né? Eu vi também muita gente tirando onda e tirando sarro e aloprando a parada. Como também tem muita gente ajudando e dando sangue, né? Para que a situação se resolva. Eu acho complexo isso aí, cara. Acho que as pessoas, o mundo tá meio invertido, né? Tá meio virado, né? Vamos dizer assim, né? E isso reflete muito bem o que é o brasileiro, né? Só que eu não tô aqui pra julgar ninguém, né? Não cabe nem a mim julgar ninguém. Eu só sei que eu fico triste com a situação e não fico calmo, cara, com isso. Então, se você puder ajudar, ajude, beleza? Bom, eu sou o Fabiano e você está no Minha Ideia Podcast. O tema de hoje do assunto, o tema do nosso podcast vai ser bem avulso, cara. Vai ser bem aberto hoje para o que der e vier na minha mente aqui, porque, como eu disse anteriormente, eu estou com aflição, né, do que está acontecendo no Brasil, e aí eu não consigo pensar num tema específico, né? Bom, mas primeiramente eu quero falar para vocês que eu vou fazer uma mudança aqui no nosso cronograma de postagens, tá? Dos episódios aqui no nosso Minha Ideia Podcast. Eu tava postando dois vídeos não, pô. Eu tenho a questão do vídeo em mente, porque por muitos anos eu gravava vídeos pra internet. Eu vou fazer agora, em vez de 2 episódios, né? Toda terça e sexta, eu vou fazer só tá? Um por mês. Um por mês não, cara. Daí eu tô loucão já, mano. Vai ser um por semana, tá? Não vai ser um por mês, não. É um por semana. E vai ser toda quarta-feira, tá? Toda quarta-feira, às 7 horas da manhã, o podcast vai estar no ar, tá bom? Eu queria fazer 2, que eu estava muito empolgado para fazer. E de fato ainda estou, né? De fato ainda estou muito animado, muito empolgado. Só que o tipo de vida que eu tenho, tá? Ele exige muito de mim, o meu trabalho, a minha vida em si. E tá ficando um pouco puxado, né? Para eu conseguir conciliar, então eu vou fazer um episódio, porque daí eu faço um episódio mais longo, mais bem feito, e a gente pode abordar os temas aí e tudo mais, e aí acho que vai ser interessante, né? Um exemplo, se começar a dar muito certo o nosso podcast, por que não 2, né, mais para frente e tudo mais, né? Então, vamos seguir assim então daqui para frente, tá? Esse episódio vai cair hoje já, se eu não me engano, depois que eu editar, um dia depois ou não, mas vai ser bem perto do dia da gravação desse podcast. E vamos começar depois toda quarta-feira, tá? A gente pegar e gravar, né? E fazer toda quarta-feira às 7 horas da manhã, tá bom? Bom, esse é o primeiro recado que eu queria dar. Outra coisa que eu queria perguntar é: você está gostando do podcast? Você está ouvindo? Você está acompanhando nossos episódios? Deixa no comentário aí se você está gostando, se você está curtindo. Os episódios caem tanto aqui no Spotify quanto no YouTube também, tá? Se você não curte ter o Spotify, tenha no YouTube. Se não curte o YouTube, tem no Spotify. Temos as opções, né? Bom, recados dados e é isso, né? Vamos lá. Eu vou pegar e vou abrir aqui, ó, o Minha Ideia Podcast no YouTube, pois temos um comentário aqui. Temos um comentário e vamos falar dele, né? Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui, né? Cadê? Vamos aqui em vídeos, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir aqui e vamos ler o comentário aqui do nosso inscrito e seguidor, né? Do nosso podcast. E ele fez uma pergunta e vamos tentar trocar uma ideia hoje sobre ela, tá? E vamos que vamos. Bom,
O rapaz em si aqui é o New Street Games. No caso, é um grande amigo meu, o Fernando Floriano. Abraços, meu amigo. Como é que você tá? Tranquilo? Bom, ele mandou aqui a mensagem, né? Eu vou ler para vocês e depois tem uma pergunta junto. Ele mandou assim, ó: fantástico. Estarei sempre acompanhando. Uso fones Bluetooth no trabalho. Fica ótimo esse formato. Poderia falar sobre as mudanças no cinema e jogos atuais, sobre formatos pré-definidos e até que ponto parece que o medo do fracasso pelo alto valor das produções tem influenciado e tudo ter ficado meio pasteurizado. É uma excelente pergunta, né? Um tema, uma excelente sugestão de tema, tá? Se você quiser sugerir o teu tema também, pode ficar à vontade, que a gente vai trocar uma ideia. Bom, eu de primeira aqui, ó, vendo essa pergunta, esse comentário, eu não vou ser o dono da razão, eu não vou ser a voz da verdade, o grande crítico, né? Mas eu acho sim que está tendo, um grande problema na questão de produção de jogos e produção de filmes também. Vamos dividir um pouquinho para a gente falar sobre isso, né? Porque ele perguntou aqui, né, se eu poderia falar sobre as mudanças nos formatos, né, de cinema e jogos atuais, sobre os formatos pré-definidos, né? Então, vamos lá. No mundo do cinema, eu estou um pouco desatualizado, confesso. Eu não acompanho muito cinema em si atualmente. Já acompanhei mais no passado, hoje eu não acompanho tanto assim. Só que eu tenho uma percepção que é a seguinte: eu vejo na verdade que os filmes de hoje não impactam tanto quanto os filmes de antigamente. Por quê? A gente vai tentar trocar uma ideia aqui. Na questão de filmes, eu vejo que muito dessa questão de politicamente correto, essa questão de lacração, essas coisas que está acontecendo hoje, eu acho que impacta diretamente, no mundo do cinema, de forma geral. Eu não acho legal, cara, quando você pega uma franquia de um filme que já tem uma história pré-definida, já tem um personagem pré-estabelecido e você tenta forçar para agradar uma minoria ou outra, você mudar aquilo que já é consagrado, que já foi concebido, já é bacana, né? Então eu acho que isso tem acontecido bastante no cinema hoje em dia e eu não vejo muitos filmes marcantes hoje em dia, cara. Eu não consigo ver. No passado a gente tem grandes clássicos aí absolutos. Eu posso falar vários aqui, mas vamos citar alguns. De Volta para o Futuro, a trilogia é um grande clássico. As primeiras trilogias Star Wars, para mim, são excelentes. Filmes como Exterminador do Futuro, Independence Day, como é que eu posso falar? Outros. Vixe, agora me foge um pouco a mente, né? Filmes do Rock Balboa, filme do Rambo, filmes nessa pegada, né? Pulp Fiction, quem não conhece Pulp Fiction aí, né? Filmes desse naipe aí que são grandes clássicos, assim, absolutos, né? Tem vários. Eu citei só alguns aí numa camada bem superficial, tá? Que são filmes populares. Um exemplo também, Robocop, Tartarugas Ninja. Tem N filmes aí que são verdadeiros clássicos, tá? Verdadeiros clássicos. Um exemplo, O Náufrago, Titanic, que foi um filmão. Qual mais? Sei lá, cara, tem N filmes aí. N filmes pra gente ver, né? Que eu considero clássicos, né? E agora eu não consigo lembrar um da atualidade. Vejo filme hoje em dia, não me pega tanto quanto. Eu acho que muito dessa questão de ter uma intervenção muito grande hoje em dia do público querer falar o que deve ser uma obra ou não, e muito do medo assim dos diretores, dos cineastas e tudo mais, de fazer o seu filme independente do que ele for retratar, independente do assunto, do tema que ele queira, ele abordar assim com uma frieza assim maior, sem a intervenção do público, porque eu acho que isso que estraga, né? Quando você quer atender uma minoria, você não atende ninguém bem no final. E eu acho que de cinema é o que eu posso falar, tá? Eu não entendo muito de cinema, então acho que fica uma crítica, só uma indagação, né? Você concorda ou não? Deixa no comentário aí, tá? Sempre com muita educação e respeito.
que a gente conversa aí tranquilamente. E eu acho que é isso no mundo do cinema aí. Eu não sou muito, como é que eu posso falar, cara? Eu não tenho esse grande conhecimento para estar falando do mundo dos cinemas, mas eu não consigo ver clássicos da atualidade, a não ser agora a última geração de filmes da Marvel aí, que eu gostei bastante. Fora isso, também me foge um filme aí que é tão marcante, excepcional, que surpreendeu, né? Agora, no mundo dos videogames, acontece um pouco disso também, tá? Eu acho que no mundo dos videogames existem, ao meu ver, tá? Dois problemas. Primeiro que os jogos, as empresas, né, as desenvolvedoras estão focando em fazer jogos, tá? Que dão dinheiro, que tem um retorno financeiro, que possa ter a questão do retorno, né, do game do pós-lançamento, ter ainda como lucrar em cima com venda de itens, skins e tudo mais, cosméticos e tudo mais nos games. E aí o jogo fica lotado de skins e coisas para comprar, e às vezes o game em si o desenvolvimento do game em si não é um game tão legal, mas o foco está em vender coisas, né? Isso eu acho um problema no mundo atual dos videogames. Outro problema que eu acho, até vou focar esse tema depois num episódio específico, são DLCs, tá? Eu acho que DLC acabou com o mundo dos videogames, tá? De certa forma. Numa época ele era usado para corrigir, tá? Corrigir os bugs dos games e tudo mais. E hoje em dia o pessoal, eles fazem o game até uma certa altura e já lançam o game todo quebrado no mercado, já querem faturar o valor, né, do game sem o game estar pronto, né? Temos N casos aí, tá? O Cyberpunk foi um caso gritante, né? Mas em muitos outros jogos acontece também. Não dá para fechar os olhos e fingir que isso não acontece, tá? Tem N jogos aí que acontece esse tipo de coisa, e aí o game vem sendo produzido, depois o game fica, né, bem certinho, porque ali é a conclusão do desenvolvimento do jogo, 2 anos depois, 3 anos depois, né? No Man's Sky aconteceu isso aí, se eu não me engano, entre muitos outros jogos aí. Então eu acho que a DLC atrapalha um pouco. Eu quero até fazer um episódio focado nisso mais pra frente. E outro problema é também que os jogos hoje em dia estão cada vez maiores. Alguém na indústria, não sei se isso é um pouco da indústria junto com o público, que fez com que os jogos tinham que ser cada vez maiores, e para um jogo ser bom, o jogo tem que ser cada vez maior, tem que ter cada vez mais coisas no mapa para ser feitas, e aí os caras não têm esse tempo para desenvolver, não têm esse dinheiro para desenvolver, e aí os jogos ficam gigantes, com coisas maçantes para fazer, aquele mundaréu de missão secundária, que você vai do ponto A para o ponto B, e do B para o A, e não te agrega nada, não te diverte, depois de uma altura do campeonato fica chatão, tá ligado? Então, e aí o jogo fica parecendo que tá pasteurizado nesse aspecto aí. Os jogos estão cada vez maiores e eu não acho que necessariamente o jogo tem que ser tão grande assim para ser bom. Dá para fazer jogos menores aí com qualidade, e nesse mesmo tempo o game sendo cada vez maior para fazer, vai levar mais tempo para desenvolver, e a gente vai ter menos jogos disponíveis, né? Igual a última geração de consoles, tem muito pouco jogos novos, né? Em comparação com as outras gerações, né? A minha opinião é que eu gostaria que não fosse assim, né? Gostaria de mais jogos, tá? No mercado, e não tão poucos jogos assim. Quando sai um jogo parece genérico, né? Parece genérico. Aquele jogo de mundo aberto que tem N mil coisas para fazer que não te leva a lugar nenhum. Então, eu acho que esse é o problema da indústria dos videogames na atualidade. Eu não sei se até quando vai isso, eu não sei se vamos ter mais uma crise no mundo dos videogames. Eu acho que está perto de acontecer uma nova crise no mundo dos videogames. Eu acho que as pessoas não estão consumindo mais tantos jogos assim quanto antigamente, porque os jogos não estão compensando, tá? Ao meu ver, né? Eu sinto um pouco isso. Eu não vejo mais ninguém falar assim, tô jogando um jogo legal da atualidade. Não tem mais isso, cara, faz tempo. E o que tem salvado são as empresas indie, né? A galera indie tem mais a liberdade, né? Até outro ponto,
o alto custo de produção faz com que os produtores, junto com os acionistas lá, a galera que injeta dinheiro, queiram que os caras façam o game seguindo aquela formulazinha de sucesso, aquela fórmula do mundo aberto, com bastante coisa para fazer. Eles pegam aí e jogam na defensiva, eles não tentam criar coisa nova. E eu acho que é aí que está o grande erro dos videogames na atualidade, tá? Eu sempre gostei de videogame por os jogos não serem coisas reais, né? Eu tenho isso na minha mente, ó, que coisa interessante, pessoal, que eu vou falar para vocês agora. Eu sempre amei os videogames por não ser pautado na realidade, né? Ser jogos ali que extrapolam a realidade, né? Então eu acho que... E se perdeu um pouco isso, né? Os jogos estão ficando cada vez mais reais. Que você joga um jogo de hoje em dia e você fala, não, mano, minha vida é isso aí já, na verdade. Então não sei se eu tenho por que jogar uma coisa que vai me levar à minha própria vida de novo, né? Então, eu não sei até que ponto o realismo nos jogos faz bem, sabe? Eu não sei mesmo de fato. Eu gosto do realismo nos jogos de corrida, em jogos de esporte, tá? Nessa pegada aí que eu gosto do realismo. Fora isso, eu gosto de coisa nova, criatividade, né? Igual o Kojima, né? O Kojima, ele faz games com uma pegada diferente, né, cara? Isso que eu gosto no mundo dos videogames. Então eu acho que basicamente é um pouco de tudo isso que tem deixado a indústria cansada, né? Saturada, né? Eu acho que essa é a palavra, né? Saturada. Porque não tem como, né? A indústria tá bem, sendo que tem muita coisa genérica, cara, muita coisa genérica, e o cara geralmente prefere voltar no tempo e jogar os grandes clássicos, né? Os jogos foram feitos realmente com a paixão, com o coração, por isso que são clássicos hoje em dia. Tem muito jogo atual que no futuro ninguém vai nem lembrar, que daqui a alguns anos não vão nem lembrar que existe. Então, acho que basicamente é isso. Acho que, Fernando, eu espero ter respondido a sua pergunta. Se você quiser deixar no campo dos comentários aí uma sugestão, uma opinião, a tua opinião sobre o tema de hoje, fique à vontade, tá? Lembrando que temos o Instagram, tá? Do Minha Ideia Podcast. Pode procurar lá que você vai achar. Lá eu posto coisas dos bastidores, tá? E vou logo mais, assim que a gente tiver um público mais fiel, né? Aí eu vou abrir umas caixas de perguntas, uma caixinha de comentário e tudo mais. Então segue lá se quiser ver mais curiosidades, tá? Tá lá, Instagram, tá bom? E se você quiser nos acompanhar pelo YouTube, tem no YouTube também. E aqui no Spotify, beleza? Bom, é isso aí. Espero que você tenha gostado do episódio. Me desculpa aí a minha tristeza em relação ao que está acontecendo no mundo. E eu espero ter feito uma boa companhia para você, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê num próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Abraços e até mais.